Hoje nós vamos gravar aqui mais uma entrevista dos vídeos que serão lançados antes do nosso evento do Sabores e Saberes. Para quem não sabe, o Sabores e Saberes ele vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro. E esse ano ele vai ser um evento completamente online, assim como ano passado. Hoje nós estamos aqui com a Letícia Massula, cozinheira, apresentadora, chefe, mineira, São Paulista também. Letícia, você quer se apresentar também? Ô, Felipe, é uma alegria estar aqui falando com vocês, né? Já ansiosa para ver o evento. Como você disse, sou Letícia, né? Eu sou cozinheira. Essa, na verdade, é a minha segunda formação. Eu sou daquelas pessoas que fez um duplo mortal carpado, né? Eu sou advogada de formação, trabalhei 12 anos como advogada na área dos direitos humanos, especificamente na questão de gênero, né? Trabalhei em algumas organizações não governamentais feministas e depois de 12 anos mudei tudo e fui ser cozinheira, que é uma coisa que, na verdade, eu sou desde criança, né? Sou de uma família que tem uma tradição e cultura alimentar muito forte, né? Vem de uma região que cozinhar é uma coisa tão natural para a gente, assim, que eu não me lembro de aprender a cozinhar, eu me lembro de cozinhar desde sempre. E vim morar em São Paulo na década de 80, né, com a minha família. Né? Antes tinha morado em muitos lugares de Goiás, né, no norte de Goiás também, onde hoje é Tocantins, e fiquei durante 20 anos, mais ou menos, no estado de São Paulo, né, primeiro no interior, depois vim para a capital. E, nossa, na verdade, 40 anos. Só aqui na capital, 20, meu Deus. E agora, nos últimos 4 anos, eu voltei lá para Goiás, para o Cerrado, porque eu tinha uma necessidade de fazer essa conexão. Fiquei 4 anos morando em Goiás, né, em Pirenópolis, e estou de volta há menos de 2 meses aqui para São Paulo. Então, estou me readaptando me readaptando à desvairada, né? Que essa cidade é isso mesmo, essa pauliceia desvairada, que eu gosto também. Então, estou aqui há 4 anos, estou aqui há 2 meses de volta, depois de 4 anos de imersão no Cerrado. Você é cozinheira, acho que principalmente por paixão, né? E teve contato com vários biomas pelo Brasil. Como é que é o seu trabalho com relação a frutas, legumes e verduras? Olha, isso é uma coisa, verduras, legumes e frutas, para mim, é o meu grupo alimentar favorito, assim. E isso desde criança, né? Eu gosto muito, eu era aquela criança do brócolis, né? E acho que também por ter uma tradição em casa de sempre ter horta. Meu pai tem um dedo muito verde, a mãe dele também tinha, então, assim, o lado do meu pai sempre teve essa coisa de plantar. Então, a vida inteira, quando a gente morou em Goiás, e mesmo quando a gente mudou para o interior de São Paulo, sempre teve uma horta muito farta em casa. Hoje eu dou muita risada assim do meu pai, porque vendo assim todos os movimentos hoje, meu pai na década de 80, a gente morava em Tocantins e ele fazia horta urbana, ele andava de bike, né? Eu brincava assim, a gente morou em vários lugares porque ele tinha uma coisa sem ser, mas ele era uma coisa meio médico sem fronteiras, sabe? Ele é médico e ele gostava mesmo de ir para o interior e ele tinha um primo que tinha um aviãozinho. E aí, a época que a gente morou na região do Araguaia, ele ia para o Xingu de avião com esse primo. Então, assim, e a vida inteira sempre teve horta em casa, sempre teve essa coisa com o solo. Então, para mim, sempre foi meu grupo alimentar favorito. Quem é criança do interior, principalmente assim do sertão, né? A gente tem uma relação muito forte com fruta também, né? Porque, pelo menos na minha infância, eram assim, os doces, né, que a gente tinha, assim, aquela coisa, aquele prêmio, né, sempre foi fruta. Então, eu tenho uma coisa muito forte, uma ligação muito forte com coletar fruta, né, de sair no meio do bioma,
o meu companheiro até brinca assim que eu tenho olho de passarinho, né? Onde eu tô olhando o que é de comer, e isso é desde pequena por conta dessa cultura familiar e dos lugares que eu morei, né? E aí, como cozinheira, sempre foi um grupo alimentar que eu gosto muito de trabalhar. E, lógico, tem a coisa toda de ser saudável, não sei o quê, mas além disso, é pelo sabor mesmo, né? Eu gosto muito, eu acho que é a maior diversidade de sabor que a gente tem, a maior complexidade. Eu gosto muito de trabalhar com sabores e com as texturas de legumes e vegetais e frutas, né? E aí, por conta disso, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu sou daquelas, assim, eu amo feira, eu amo mercado, né? Como boa cozinheira, e sempre, desde criança, né? Ia com a minha avó fazer compra na feira, sempre. Eu sempre tive essa cultura de ir, de conversar com o feirante, de... Eu falo, assim, que aí depois, quando eu virei cozinheira profissional, se for me perguntar a melhor coisa da, da profissão é justamente essas relações que você faz com os fornecedores, né? Então, eu sou aquela que sempre gosto de ficar amiga do feirante, amiga de quem me fornece comida, né? Então, uma relação assim de fidelidade muito forte. E aí tinha um feirante que eu sempre comprava dele, e eles sabiam que eu era cozinheira, né? Que chefiava na época uma cozinha. E aí eu um dia falei, eu trabalhava muito com carne, né? Trabalhei algum tempo, 4 anos, chefiando um açougue do produtor, né? E ele sabia, e aí eu solto para ele um dia, para ele e para as irmãs, porque é uma família que produz, né? Falei, não, mas a minha comida favorita é salada. Eles ficaram meio chocados. Como assim sua comida favorita é salada? Falei, minha comida favorita é salada. Aí foi muito engraçado, eles trabalham com as sementes de uma empresa alemã de hortaliças, alemã não, uma empresa holandesa de hortaliças, muito legal, assim, e que, assim, são todas, eles têm uma diversidade muito grande de sementes, e nada transgênico, é tudo mesmo seleção natural, aquela coisa de holandês com verdura, com leguminosa. E eles têm um projeto internacional de dentro dessa empresa que chama Love My Salad. E aí eles têm embaixadores nos vários países do Love My Salad. E aí, a hora que o Jorge, que é esse produtor, que é um dos melhores produtores com essas sementes, né? Porque eles também fazem um trabalho de campo junto aos produtores, é um projeto muito legal. E aí o Jorge é o melhor produtor, é um dos melhores produtores deles no Brasil. Aí a hora que o Jorge me ouviu falando que a minha comida favorita era salada, ele conversou com o pessoal da empresa e eu acabei virando a embaixadora do Love My Salad no Brasil, o que para mim sempre foi uma alegria, porque assim, eles fazem, então acontecem eventos de servir salada de graça para as pessoas em lugares públicos para estimular o consumo de salada, de legumes. E aí, assim, com as verduras deles, né, é maravilhoso, né? E aí eu comecei a fazer e foi uma coisa muito divertida, porque eu acabei casando com outro trabalho, porque eu sou muito estética, né? Eu gosto muito, então também acabei indo estudar estilismo culinário, acabei me formando nisso, porque eu acho legal, comida bonita. E para além disso, eu gosto mesmo de trabalhar a comida como se fosse uma pintura, eu gosto de desenhando com comida. E aí, quando eles me chamaram para o Love My Salad, na hora me acendeu uma coisa na cabeça de juntar duas coisas que eu acho muito legais, né? Primeiro, isso de ir pintando com a comida, né? Fazendo uma coisa que vira um desenho mesmo. E também eu acho muito bacana aquelas coisas, quando faz sabe aquelas festas populares, tem aquela mesa com aquele bolo gigante, ou com aquele monte de comida que todo mundo invade, pega. A hora que eles falaram de salada para distribuir, veio aquilo na minha cabeça. Então, eu comecei a fazer saladas em grandes bancadas, né? Então, envolvi essas bancadas em filme plástico, né? Para impermeabilizar, para ficar limpo, né? E aí montava aquela salada
ali em cima, e aí ficava parecendo assim, jardins de salada, né? E aí eu sei que eu tenho feito isso há mais de, agora eu estou até fazendo a conta, já faz uns 7, 8 anos que eu faço isso com o pessoal do Love My Salad, e é uma coisa muito legal. E também por trabalhar sempre próximo a eles, eu fui cada vez mais aprofundando mesmo. A minha comida foi cada vez mais buscando a coisa do vegetal, estudando mesmo textura, estudando os vários usos, a coisa de não desperdiçar nada, que eu gosto. E eles sempre estão me instigando, né? Então, no meio da pandemia, eles me deram melão. Letícia, olha, eu quero que você trabalhe melão. Aí me mandaram 2 caixas de melão para minha casa. Cara, eu fiz tudo que podia de melão. Eu fiz picles da casca, eu fiz da casca eu fiz picles, relish, fiz kimchi, né? Só assim, fiz o picles também fermentado e o picles sem ser fermentado. Aí fiz um leite da semente do melão, desse leite fiz uma panacota. Fui indo assim, aí fiz um vinagrete do próprio melão picadinho, salgado, porque eu gosto muito de colocar fruta na comida, mesmo porque, né, um monte de coisa que a gente chama de legume, na verdade é fruta, né? O próprio tomate, né, a berinjela, o jiló, é tudo fruta. Então eu gosto muito de acrescentar, assim, além de usar essas que a gente trata como legume, eu gosto de usar também as que a gente trata como frutas na salada. Então é isso, eu tenho uma relação muito forte com salada, sabe, que vem desde a infância. Eu tenho até uma foto que é muito engraçada e é o meu modo de consumir, né? Eu como de bacia, né? Então eu tenho uma foto, eu pequena, a gente morava no Tocantins, tinha acabado de chegar da praia, tá uma baciona de salada do lado, eu com um pratão, mandando ver, assim, sabe? E sempre foi assim, né? Era muito acostumado. Meu pai, ele ia na horta todo fim de tarde, ele chegava do hospital, aí ele ia molhar a horta, aí ele vinha com uma bacia, ele colocava essa bacia na mesa, fazia um pratinho de molhinho de salada, e ali a gente começava a refeição pegando passando e comendo, e aí, assim, os vários sabores, né? Então, é isso, é a minha paixão mesmo, é o meu grupo alimentar favorito. Você mencionou o pessoal do Love My Salad, que agora durante a pandemia eles mandavam coisas, mandam coisas para você. Uhum. Letícia, cria alguma coisa. Isso já acontecia antes da pandemia? Isso começou agora? A pandemia, ela de fato impactou alguma coisa assim para você? Se sim, qual foi a solução que você tomou para conseguir reverter isso? Eu olho por 2 lados, né? Eu, pessoalmente, como cozinheira e como privilegiada, né, da classe privilegiada, impactou muito. As pessoas se deram conta da necessidade de cozinhar, principalmente lá no começo, né? Agora acho que está todo mundo tão cansado que eu acho que até isso deu uma mudada. Mas também a gente não pode tirar de vista. Essa semana mesmo estava fazendo uma consultoria e estava falando sobre isso, que se segue, né? A gente já está vivendo e se segue uma crise econômica muito forte. Então, assim, o que num primeiro momento estava todo mundo confinado dentro de casa, então todo mundo percebeu essa necessidade de cozinhar, isso foi muito claro. Eu até mobilizei todas as minhas redes sociais para tentar ajudar as pessoas. Eu publiquei muito nesse primeiro ano de pandemia e assim, sempre com um cuidado, nem sempre eram as receitas que eu publicaria normalmente. Às vezes as minhas receitas elas são um pouquinho mais complicadas, né? Assim, até o meu perfil de público no meu blog eu percebo, é muito de gente que já cozinha, né? Então, mas aí por conta da pandemia eu fui para as redes sociais mesmo e facilitei. Então, eu tentei facilitar ao máximo, eu tentei trabalhar ao máximo com aproveitamento, eu tentei também trabalhar muito assim com listas de ingredientes. Então, o que era legal você ter em casa, como armazenar, o que perece, o que não perece, para as pessoas também não exagerarem nas compras, né? Fazerem isso com
bastante lógica, né? Então, emprestei um pouco desse conhecimento de administração de cozinha, publiquei bastante, publiquei muita receita de panificação, as pessoas estavam muito querendo fazer pão, fazer biscoito, fazer bolo, né? E é engraçado porque eu já vinha, na verdade, eu estava morando já há quase 3 anos em Pirinópolis, e eu já vinha de um certo momento, eu estava vivendo a minha própria pandemia, né? Porque eu tinha ido lá para o interior, eu estava vivendo uma outra situação de vida, né? Depois dessa loucura de São Paulo. E lá, uma das primeiras coisas, assim, eu tive que começar a fazer meu próprio pão, porque eu não tinha um pão tão legal na cidade. Então, eu já vinha num movimento, assim, de coisas que eu nem era tanto de fazer. Eu nunca fui tão da confeitaria, não sou tão fã. É muito engraçado, assim, as pessoas se chocam, mas eu não sou fã de pão. Eu faço mais porque o meu companheiro, meu marido ama, então faço para ele, né? Eu sou mesmo uma louca do vegetal, assim, o meu snack no meio do dia, assim, o meu petisquinho, meu lanchinho é uma bacia de salada, né? Ou é uma bacia de legume, ou é uma bacia de fruta, eu gosto disso, mas tive que aprender, e aí quando veio a pandemia eu pude compartilhar muito disso que eu tinha ficado, né, durante esses anos lá trabalhando, fiquei trabalhando muito com fermentado, e eu vi que as pessoas estavam muito nessa coisa, né? Muitos alunos meus me mandaram mensagem, isso foi bacana, nossa, queria te agradecer por tudo que eu aprendi com você, né? Quem fez os meus cursos, eu tinha uma linha de curso que chamava Comida Sem Estresse, que eram comidinhas até 20 minutos, né? Então, quem fez o Comida Sem Estresse, todo mundo deu retorno, e isso foi muito legal, né? E eu acho que, assim, é uma tendência, vai seguir por conta dessa crise econômica, né? Mesmo depois que a gente suspender o isolamento, né? Que todo mundo tiver vacinado, sabe-se lá Deus quando, né? Porque, enfim, as instituições, quando falham, a gente sente no corpo, né? Mas quando todo mundo estiver vacinado, espero que até o final do ano, a gente vai estar numa super crise econômica, né? Então, também eu acho que vai continuar essa tendência de cozinhar em casa, né? Porque comer fora é caro, né? E principalmente para famílias maiores, né? Famílias com 2, 3 filhos, nossa, vai ficar quase inviável sair com a família inteira para almoçar fora, mesmo sendo no final de semana. Então, eu acho que é uma tendência a continuar cozinhando. Mas tudo isso que eu falei foi aquilo que eu comentei no começo. Eu sou privilegiada falando de quem tem privilégio. O outro lado dessa pandemia e que me impacta demais é a fome, né? Então, a gente está vivendo novamente um surto de fome no Brasil, né? Nós voltamos para o mapa da fome. Aqui em São Paulo está assustador, acho que no Rio de Janeiro também deve estar. Então, o número de pessoas morando na rua, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Então, eu acho assim que a gente precisa discutir isso, sabe? Eu acho que quem trabalha na área, quem trabalha com alimentos e bebidas, eu acho que assim é discutir isso, é se posicionar politicamente, né? Assim como cozinheiros, chefes, pesquisadores, estudantes, o pessoal da nutrição, sabe, é mais que hora de se posicionar. Acabou de sair um relatório sobre a indústria de alimentos, que a gente está comendo glifosato num monte de alimentos super processado. Então, assim, a gente tem a questão da água, a privatização da água está cada vez mais séria. Então, acho que esse momento pandêmico, esse agravamento da fome no Brasil, é hora da gente se posicionar, é hora da gente discutir isso de uma maneira muito séria, é hora da gente pautar isso. Em cada momento que a gente vai falar publicamente, eu acho que isso tem que ser pautado, entendeu? Porque acho que a gente não pode se furtar de trazer essa pauta, e principalmente que a gente tenha alimento de qualidade, né? E aí volta nos vegetais, nas frutas, que a gente tenha acesso a vegetais, às frutas, que a gente tenha acesso à cadeia alimentar, que a gente também beneficie quem está lá na ponta, quem está produzindo, que isso também seja
o sustento dessa família com dignidade. Então, sabe, pensar nessa cadeia inteira, eu acho que mais que nunca isso está na pauta e isso deveria ser tendência, né, dentro do meio de alimentos e bebidas. Mesmo porque, né, eu acho que eu gosto sempre de dizer isso, sempre ressaltar, quando a gente fala dos superprocessados, eles vão ter né, da indústria que no Brasil é um absurdo, assim, e como eles tentam, ano após ano, um lobby, tentar tirar a normatização que tem, a legislação, todos os avanços que a gente consegue com relação a rótulos, a embalagens, né? Sempre uma luta, a gente tem que estar sempre atento, e uma coisa que pouca gente fala é depois o impacto na saúde pública que fica por país, né? Porque assim são transnacionais que chegam aqui, entregam alimento da pior qualidade possível, inclusive avançam na área das dietas restritivas, né? Então hoje a gente vê um monte de produto que na embalagem está falando tudo que as dietas restritivas estão pregando. Então, olha, isso é sem glúten, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, só para vender mais. É uma indústria enfim, que ganha em todo o espectro e que, no final, deixa um custo de saúde pública para o país, né? Então, assim, isso tem que estar na conta também. Então, assim, eles não estão produzindo bons alimentos. E quem que vai pagar a conta? Somos nós. Quem que vai pagar pelo surto de diabetes, de hipertensão, por causa de alimentos extremamente lotados de sódio, por conta do tanto de açúcar, então problema de... Enfim, todos os problemas, né? Quem que paga essa conta? Então, assim, já tem estudo relacionando câncer com glifosato, e agora a gente descobre um monte de alimento aí lotado de glifosato, que estão nas prateleiras do supermercado, né? Então, tudo isso depois vai cair na conta do SUS, né? Então, assim, eu acho que mais que nunca é hora da gente se posicionar quando fala de saúde, quando fala de comer alimentos saudáveis. Para mim é isso, sabe? E vai muito além de dietas, né? É de fato, sabe, se preocupar com a cadeia inteira, né? Isso tudo que você falou é meio que o tema do nosso evento agora, do Sabores e Saberes. E só para lembrar de novo, é 16 e 17 de setembro. A gente vai estar fomentando esse debate sobre saúde, sobre agrotóxicos, sobre tudo isso. E, Letícia, eu quero agradecer muito mesmo por você ter aceitado participar aqui com a gente desse vídeo. Eu sou fã, tipo, eu já falei isso com você, eu sou fã de você há muito tempo mesmo. Eu via na televisão, caramba, eu adoro essa mulher, eu quero ser cozinheiro também. O tema de Sabores e Saberes desse ano é frutas, legumes e verduras, perspectivas e tendências, que está alinhado com o calendário para 2021 da FAO-ONU, que é o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. Por favor, você pode deixar algumas considerações finais sobre a importância desse tema? Não, eu penso que um evento como esse, né, o Sabores e Saberes, assim, de ver a universidade discutindo essa pauta da alimentação, quando a gente fala de alimentação saudável, é isso, ela extrapola o simples alimento saudável ou não, enfim, ela tem ramificações econômicas, sociais, políticas, né? Quando eu vejo essa pauta num encontro como esse, eu acho assim que é a universidade fazendo mesmo, cumprindo mesmo o seu papel de trazer essa discussão, de aprofundar essa discussão, de falar de onde vem a nossa comida, né? Eu acho que isso precisa muito ser dito, né? O Brasil ainda tem uma situação, ainda tem uma possibilidade de avançar pro lado correto do ponto de vista da agricultura, né? A gente ainda não segue um modelo tão
devastador como o modelo estadunidense, né? A gente tem avançado na questão agroflorestal bastante, então eu vejo assim uma possibilidade de virar esse jogo, a maneira de produzir no Brasil. Eu tenho visto cada vez mais a possibilidade de jogar, de virar esse jogo mesmo, de se discutir mais. Eu acho que esse momento pandêmico foi propício para isso, né? Assim, para a gente voltar a essas discussões, infelizmente por um motivo horrível, né? Que é a gente voltar para o mapa da fome, a gente voltar para a situação de insegurança alimentar. E aí eu acho que um evento como esse, pautar essa discussão, pautar o consumo de frutas, verduras, legumes, pautar essa coisa da cozinha, de cozinhar em casa, pautar a cultura alimentar de cada povo, eu acho que isso é a pauta do momento mesmo, é isso que a gente precisa, trazer mesmo isso para a discussão acadêmica e depois levar de volta como devolutiva para a sociedade. Então, fiquei muito feliz com o convite. Com certeza, no dia 16 e 17 de setembro, vou acompanhar. Eu acho que é isso mesmo, é o papel da academia, estar nesse momento, nessa discussão. Né? A gente precisa novamente discutir alimentação, também sob a perspectiva da fome, também sob a perspectiva da má alimentação, né, da alimentação nem um pouco saudável, dos superprocessados, também discutir uma perspectiva que cada vez mais chega próxima, né, porque, como eu disse, a gente imita muito o modelo estadunidense, é daí que eu tenho medo dos desertos alimentares, né, e que acabam acontecendo nas comunidades mais periféricas. Isso já tem um pouco, se a gente observar nos grandes centros, quanto mais periférico, menor a oferta de vegetais, de legumes, de frutas, né? Então, maior a oferta de superprocessados. Então, assim, eu acho que é super pertinente e necessário essa discussão nesse momento. Então, queria agradecer demais o convite e dizer que dia 16 e 17 de setembro a gente vai estar junto para conversar mais, aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Muito obrigada. Bom, Letícia, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe organizadora do Sabores e Saberes, e a gente está esperando você nos dias 16 e 17 de setembro, no nosso evento.